Oi mães, eu sou Renata Sejas, pediatra e educadora parental e hoje eu vou responder a dúvida mais frequente do consultório. Meu filho está se comportando mal, o que eu faço agora? Então vamos começar falando sobre o mau comportamento. Imagina que chega seu filho agora para você e fala assim: mãe, eu preciso muito ser aceita. O que você vai fazer? Vai ficar nervosa? Vai brigar? Ou vai ser grosseira com essa criança? Eu tenho certeza que não. E o mau comportamento da criança nada mais é do que uma necessidade dela de ser aceita. Então ela não consegue verbalizar isso, até porque ela não tem esse desenvolvimento neurológico, e a gente vê isso como um mau comportamento. Então o mau comportamento é a criança falando de todas as formas para você e mostrando de todas as formas que ela está suprimida de alguma necessidade. E aí a gente abre um leque muito grande de possibilidades. Essa criança pode ter fome, essa criança pode ter sono. Então, quando você já viu às vezes alguma criança que começa a chorar, que fica muito chata, que se joga no chão, porque já passou do horário dela dormir e você está, por exemplo, na casa de alguém. Então ela está precisando da necessidade fisiológica dela de sono. Ela saiu da rotina dela. Então ela tem um mau comportamento. E a gente só vê aquilo ali como um mau comportamento, mas você não está olhando para o contexto da situação. Então às vezes é algo muito básico, muito fisiológico. Ela está com fome, ela está com sono, ela está com sede, ela está cansada. Então isso, a grande parte de nós mães, nós já conseguimos identificar, mas quando a criança tem um mau comportamento ali na sua frente, é quase que instantâneo. A gente tem outro mau comportamento também. E a criança, ela não tem o desenvolvimento neurológico dela de controle das emoções. E nós já temos, e mesmo assim, perante um mau comportamento, a gente tende a ter um mau comportamento também. Então, o que é importante a gente entender perante um mau comportamento? O que está faltando para essa criança? O que ela está precisando? O que ela está me dizendo que está faltando? Então a gente já afastou as partes fisiológicas que a gente já colocou aqui, mas tem outras. Lembrando que o mau comportamento ele é esperado de todas as crianças. Essa criança ela está em desenvolvimento e o desenvolvimento neurológico dela para ela ter um controle das emoções ele vai demorar alguns anos. Esse é um processo natural. Nós adultos, sendo adultos e com toda essa parte neurológica já bem estabelecida, ainda erramos, imagina uma criança. Eu gosto muito de fazer a comparação da criança com uma planta. Então a gente precisa encorajar essa criança o tempo inteiro. Imagina uma planta sem água, ela morre. A criança aqui também. Então é importante a gente olhar para todo um contexto dessa criança onde ela está inserida. Então, por exemplo, essa criança, ela está gastando as energias dela durante o dia? Então, às vezes é uma criança que mora no apartamento, principalmente agora, em período de pandemia, essa criança fica o dia todo presa ali e ela não gasta as energias. Consequentemente, ela vai ter um mau comportamento. Mas imagina você, o dia inteiro trancada num lugar sem poder sair, se você também não teria um mau comportamento. Então, que atitudes nós, como mães, vamos fazer para resolver esse problema pontual? Então todos os dias quando eu chegar do trabalho a gente vai brincar um pouco no parquinho. Ou às vezes o contrário também é verdadeiro. Uma criança que é extremamente agitada, que não tem limites, que brinca muito durante o dia, sem ter aquela rotina organizada, que vai chegando no final do dia, a criança já precisa se tranquilizar, entrar na rotina do banho, e aquela criança fica ainda extremamente agitada. Então à noite ela vai apresentar um mau comportamento porque ela ainda tem um pico de energia muito grande. Então, como que a gente vai melhorar isso? Implantando uma rotina do sono para essa criança, desligando de todas aquelas atividades durante o dia. Ou ainda, essa criança está se sentindo excluída da família porque nasceu um bebê, nasceu uma nova criança, tem um bebê novo ali em casa, ou às vezes está passando por uma situação de divórcio, aconteceu algo pontual na escola. Então a gente tem que olhar para a criança como um todo para entender esse mau comportamento dela e não julgar apenas esse mau comportamento como uma criança que se comporta mal e o problema é da criança. A criança, de outras formas, ela está te pedindo: por favor, eu preciso de ajuda, olha para mim, eu preciso ser visto. Então, como você pode fazer isso também?
tendo um tempo de qualidade com seu filho. Então separe um momento todos os dias para vocês sentarem e terem um diálogo. E não é só aquele diálogo assim, como foi seu dia? Tudo bem? Não. Permita que essa criança conte para você, tente perguntar de outras formas. Se a criança é pequena, ajuda muito de forma lúdica desenhos. Então nas crianças, às vezes, quando elas não conseguem expressar as emoções delas, ou que ela tem uma idade muito pequena ainda para verbalizar, uma forma dela verbalizar o que ela está sentindo é pelos desenhos. Isso é muito poderoso. Então sente todos os dias, filho, vamos fazer um desenho hoje? Então a mamãe vai desenhar, você desenha também. E aí, pelo aquele contexto dos desenhos, a gente já consegue identificar muitas coisas da criança. Então às vezes a criança, por exemplo, faz um desenho dela brincando sozinha. E às vezes ela desenha a mãe bem distante. O que ela está querendo dizer com isso? Que ela está se sentindo distante da mãe. Então ela precisa de um tempo de qualidade, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir especial. E esse poder, e isso quem vai alimentar essa criança e quem vai encorajá-la todos os dias somos nós, mães, pais, educadores, ou quem fica ali ao cuidado da educação dessa criança. E às vezes você pode dizer assim para mim, doutora, mas eu faço tudo pelo meu filho. Eu trabalho o dia inteiro, ele estuda na melhor escola e tudo que eu posso fazer para ele, eu faço. Mas será que essa criança realmente precisa disso? Às vezes a mãe sai de manhã, a criança está dormindo, a mãe volta à noite, a criança está dormindo também. E aí no final de semana, essa criança tem um comportamento péssimo e o cuidador da semana fala assim, nossa, mas durante a semana essa criança é super tranquila, mas quando está com você o comportamento é ruim. Por quê? Porque de outra forma, essa criança está pedindo, está implorando ser vista, se sentir amada. Então o que é importante? A gente avaliar o contexto de cada criança. Não tem uma receita de bolo. A receita que tem é que toda criança que tem um mau comportamento de outras formas ou através da linguagem dela, ela está dizendo para você que ela precisa de ajuda. Então isso é único. Mas cada criança vai ter um contexto específico de qual ajuda que ela precisa, qual problema pontual que ela está vivendo. Então o tempo de qualidade aqui vai ser primordial para a gente descobrir qual é a perda de vínculo que aconteceu aqui. Segundo, quando a criança tem mau comportamento, a gente irracionalmente também tem outro. Então é importante a gente ter um tempo positivo. O que significa esse tempo positivo? Olha, nós não estamos agora tranquilos para a gente ter essa conversa. Então você pode ir para o seu quarto, eu vou para o meu e daqui a pouco a gente conversa quando estivermos mais calmos. Isso a gente pode usar com uma criança maior. Uma criança maior quanto? Uma criança depois de 5 anos. Então ela já tem essa capacidade para ela entender esse tempo. E aí quando vocês dois estiverem mais calmos, você senta, olha, isso que você fez me deixou chateada por isso, por isso. E o que você sentiu? Fala para a criança, às vezes ela vai falar alguma coisa para você que você nem sequer imaginava. E a gente não tem esse costume de ouvir a criança, a gente acaba deduzindo, tirando nossas próprias conclusões e rotulando, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Rotular, ele é mal comportado, eu não consigo sair com essa criança porque se comporta mal. Então sente e ouça seu filho. Você vai identificar que tem respostas valiosíssimas em tudo que ele falar para você. Então é importante que você lembre que a correção desse mau comportamento não é instantânea, ela é um processo. Nós adultos ainda, hoje, às vezes a gente ainda comete algum mau comportamento. Então quantas vezes você não discutiu com seu marido e bateu a porta na cara dele? Mesmo você sendo adulto. Então isso é uma construção que a gente vai fazer ali no dia a dia. Não existe uma receita para ser uma mãe perfeita ou uma mãe que nunca falha. O segredo é a constância, a gente se manter num processo constante de melhora, porque quando a gente melhora o nosso comportamento, a gente consegue entender melhor o comportamento do nosso filho e a gente transforma o nosso filho em um ser humano melhor. Então, se a gente fala de um problema, a gente pensa na solução ou no tratamento. Eu garanto para você que esse tratamento não é a punição, não é a gente bater, não é a gente agredir, não é a gente falar palavras ofensivas para essa criança. O máximo que você pode conseguir quando você pune essa criança é que ela se cale.
mas a longo prazo isso não funciona, ela só está reprimindo as emoções dela. Então a gente vai encorajar essa criança constantemente. Não é uma tarefa simples, mas não é uma tarefa fácil, porque envolve a nós mães também. A gente tem um papel ativo muito importante aí. Não espere nunca por um comportamento perfeito, porque nós não somos perfeitas, mas espere e encoraje e parabenize cada melhora que você vê no comportamento do seu filho. Isso vai fazer total diferença a curto, médio e longo prazo. Então, dessa forma, encerramos mais um vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Compartilhe com a maior quantidade de mães possíveis. Me segue lá no Instagram, Mães Memoráveis. Eu compartilho a rotina da maternidade nossa do dia a dia. Se você quer que eu comente sobre outro assunto, coloque aqui nos comentários que vai ser um prazer a gente dividir e trocar experiências. Um super beijo, até o próximo vídeo.